Interessante, se você for no capítulo de número 24, versículo 9, a Bíblia diz assim: então sereis odiados de todas as nações. Seremos odiados por causa do nome de quem? Por causa do nome de Jesus. Só que as igrejas e muitos cristãos não perceberam. Isso aconteceu em 2020. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 6, por favor. Apocalipse capítulo 6, verso de número 1 e 2. Verso de número 1 e 2. Olha o que a epígrafe bíblica fala. 7 selos são abertos. O primeiro selo. Veja como é interessante a Bíblia. Nesse desencadear da profecia aqui, surgiu duas coisas ao mesmo tempo. Mateus 24, verso 9. Que a gente seria odiado. E ali abriu uma porta para o ódio contra o cristão e contra a igreja. E não adianta a gente maquiar, porque não somos mais vistos como éramos antes. Verdade ou não? Escuta bem. Olha o que diz. Vi quando o cordeiro abriu um dos selos. E ouvi uma voz dos 4 seres viventes dizendo, com uma voz como de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que montava tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e o que mais? E saiu vencendo, e presta bem atenção aqui para você me entender. Olha como o capítulo 24 está ligado ao capítulo de número 6 de Apocalipse. Capítulo 24, verso 9. Jesus fala que seríamos odiados das nações por causa do seu nome. Alguma coisa tinha que acontecer para que isso chegasse. No capítulo de número 6, este cavalo aqui representa uma falsa paz. É essa em que estão querendo implantar nesta última hora. E já tem traços dela por aí. O cavaleiro aqui é o anticristo. Ele está trabalhando por baixo dos batidores. Ele não se apresentou. E ninguém vai lhe apresentar. É ele que vai se apresentar. Mas o espírito do anticristo está atuando no meio do mundo e trabalhando. Mas só que o que está sentado sobre o cavalo, olha que interessante. Ele tem um arco na mão. Tem um arco na mão ou não tem? A Bíblia fala sobre o arco na mão. O arco é um sentido terreno, é um instrumento sobre o cavaleiro usa na mitologia védica. Esse arco era usado pelos nobres chineses e também pelos japoneses. E esse arco, ele tem um símbolo do destino. Seria interessante isso? Ele tem um cavalo, ele está sentado no cavalo e tem um arco. Na lógica, quem tem um arco é para dar ele uma flecha. Mas o texto vai dizer: e foi-lhe dado uma coroa. Coroa na mão ou na cabeça do rei é sinal de autoridade, correto? Mas quando o rei tira a coroa da cabeça e dá na mão de alguém, ele está dizendo assim: eu estou te dando autoridade, vai e faz o que tem que fazer, porque a hora de eu buscar a minha igreja está se aproximando. Escuta bem, coroa aqui, coroa no grego, porque o Novo Testamento é escrito no grego. Coroa no grego é chamado de Stepanos, ou Stefanos, como você quer dizer. E Stefano ou Estepano é o nome de Estevão, aquele que foi apedrejado, o diácono, e Paulo assistiu à sua morte. Estevão foi morto por quê, irmãos? Perseguição do Evangelho de Cristo. A representação de Estevão aqui, nesse texto, é mostrando para a igreja
que no ano de 2020, quando veio a Covid, abriu-se a porta da perseguição contra a igreja. Eu vou te mostrar. Muitas pessoas disseram assim: fecha as igrejas. É dentro das igrejas que está proliferando o vírus, está aumentando o número de mortes, e as pessoas precisam fechar as igrejas. O culpado é os crentes. Fecharam as igrejas. E ali abriu a precedente da perseguição da igreja, no ano de 2020. Agora, no mesmo texto, Deus revela como era o nome do vírus. O nome do vírus é corona. Diga comigo, corona. E coroa, no latim, é chamado de corona. Olha onde está o vírus. No capítulo de número 6 do livro de Apocalipse. Eu estou dizendo que aqui tem resposta para toda pergunta. Aqui é a bússola. Deus está mostrando para nós. Deus está nos mostrando. Precisamos ler a palavra. E Deus tem nos mostrado acerca disso. E eu quero encerrar. Faltam 5 minutos. No capítulo de número 13. Abra sua Bíblia. Capítulo 13 de Apocalipse. Uma das profecias que nós estamos vendo se cumprir diante dos nossos olhos. Capítulo 13, verso 1. E vi a besta. E vi uma besta que subia do mar. Diga comigo, subia do mar. Mar, na linguagem bíblica, fala de povos. É a besta que sobe no meio dos povos. Alguém pode ficar de pé e ler o texto, por favor? Nosso presbítero Lucas tem uma voz marcante. Fique de pé e leia capítulo 13 de Apocalipse, verso de número 1 em diante. Apocalipse capítulo 13, verso de número 1 em diante. Jesus está nos mostrando que Ele está chegando, irmãos. Pode ler. E 10 chifres, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Deus abençoe. Amém? Amém? E vi uma besta que subia que tinha 7 cabeças. 7 cabeças ou não? 7 cabeças. As 7 cabeças são as 7 colinas de Roma. A cidade que é fundamentada sobre 7 colinas. Se você for buscar no mapa geográfico, você vai ver que Roma é a cidade conhecida como a cidade das 7 colinas. E tinha 10 chifres. Os 10 chifres aqui são representação de 10 países do mercado comum europeu. Porque os 10 chifres têm 10 diademas. Os 10 chifres são 10 reinos. Como não estamos na monarquia, são 10 países presidenciais. É o grupo do mercado comum europeu. E Emmanuel Macron fez a confederação dos 10 países. Sério, uma coincidência? Ele formou a confederação dos 10 países. Ele juntou os 10 chifres da besta. O último país a assinar foi a Itália. E as 7 colinas são da onde? Da Itália. Os 10 diademas que estão sobre os chifres são poder. Biblicamente, são países de fator financeiro alto. Então, tinha que ser 10 países do mercado comum europeu. Vocês lembram que Francisco, quando em 2020, no dia 14 de maio de 2020, ele pediu para poder pronunciar-se para o mundo inteiro, mas ele encontrou a brecha, deram a brecha para ele. Ele disse assim: eu assino um acordo com Macron, mas depois de eu assinar o acordo, eu quero uma palavra com o mundo inteiro. Foi fechado um acordo para que ele pudesse assinar o papel. Não foi o primeiro-ministro da Itália, foi ele que assinou o papel para
integrar a Itália na confederação, e ele queria só 1 hora de relógio para falar, no dia 14 de maio de 2020. Só que Deus não dá a glória dele para ninguém. Diga comigo, Deus não dá a glória dele para ninguém. Por que ele queria dia 14 de maio? Porque dia 14 de maio é o dia do aniversário de Israel. Ele queria tirar o foco de Israel da glória de Deus e trazer para ele. Aí Deus disse: não vai. No dia da pronúncia dele, ele pegou Covid. Passou o ano todo doente. No dia 17 de outubro de 2020 foi que ele deu o seu pronunciamento para todos, falando sobre uma nova ordem, falando sobre uma só religião, chamado de Calismã, que é a unificação do islamismo com o catolicismo. E ele fez o Calismã. Esse processo aí ele já falou no dia 17 de outubro. Bom, quando isto acontece, o texto me mostra que realmente estamos caminhando por entre as linhas sagradas do capítulo de número 13. Só que o texto vai dizer assim: a besta que vi era semelhante a um leopardo. Peraí, não é um leopardo, é semelhante. Não é um leopardo, é semelhante, parece com um leopardo, é uma semelhança. Só que no reino animal, o único animal que é semelhante ao leopardo, ele parece, mas não é o leopardo, é semelhante, é a onça sussuarana da nossa região. E o símbolo da onça sussuarana é o símbolo de que país? Argentina. E Francisco é da onde? Da Argentina. Deu para entender? Deu para entender, irmãos? A Bíblia não erra. Ela mostra tudo. Só que a Bíblia vai dizer assim, ó: e tinha pés de urso. Por que pés de urso? Porque o símbolo do urso é o país representado pela Rússia. É o país que eu falei de Ezequiel 38, que é Israel, Gog e o anticristo. Ele tem um apoio da Rússia, e a Rússia, ó, calada. E também tinha boca de leão, porque o leão é o símbolo da Bélgica, um país que odeia cristão, que não suporta ver crente, e nem suporta ouvir falar de Jesus de Nazaré. Vai ter o apoio dos países, vai ter tudo lá, mas quando ele vier e ele raiar nas nuvens do céu, que ele tirar a igreja, o mundo se prepare do que vem por aí, porque Jesus vai levar a igreja, vai arrebatar a igreja, vai levar para a eternidade, e depois descerá sobre esta terra o juízo de Deus sobre as nações. Eu vou encerrar. 24, versículo 29. Quem abre, por favor? Livro de Mateus 24, 29. Para a gente encerrar. Mateus capítulo 24, versículo 29. Quem achou, leia aí de pé, por favor. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Diga amém. Amém. Primeira coisa que ele fala é que o sol, ele escurecerá. Você sabia que os cientistas da NASA descobriram que no Sol tem uma mancha preta de 800 mil quilômetros, e eles disseram: nunca vimos nada igual antes. Olhando para o Sol, 800 mil quilômetros, aquela mancha negra no meio. A Bíblia diz que o Sol vai escurecer ou não vai? Vai ou não vai? Isso está causando a alteração do magnetismo da Terra. Isso está causando catástrofes, e o eixo da Terra, segundo os cientistas disseram essa semana, que
que ele, né, rotação e translação, a Terra fez isso um pouquinho, ó. Porque todo o sistema solar, a Terra trabalha em torno dele também, e ela fez isso. Eles disseram que nunca viram isso, mas na minha Bíblia tem. A minha Bíblia tem. A minha Bíblia tem que ela parou. Ela parou. Foi ou não foi? Josué, quando estava na batalha, sol! Parou ou não parou? Aí Jesus puxou o freio de mão da terra. Ganha a guerra. Depois eu boto o sol para andar de novo, mas ganha a guerra. Aleluia, aleluia. Ele está no controle de tudo. Diga, ele está no controle de tudo. Segunda coisa, os cientistas estão malucos, porque a lua tem uma mancha vermelha do tamanho de 2 globos terra dentro dela, e os homens estão malucos. Mas podia ser qualquer outra cor, mas vermelho não. Mas a minha Bíblia diz que a lua se transformará em... E que cor é o sangue, irmãos? Não, que cor é o sangue? Vermelho. Agora vê só, a Bíblia é tão verdadeira que esses homens leem a Bíblia, comparam com os acontecimentos, mas não conseguem enxergar a luz da Bíblia, e não querem admitir que Jesus está mostrando: eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando, a minha palavra está se cumprindo, eu estou chegando. Para a gente encerrar, quem está sentindo o sol mais quente aqui? Quem está sentindo? O sol está mais quente ou não está, pastor Israel? Estou me bronzeando dentro de casa, de tão quente que está. A irmã Lenice sai direto assim para o terraço, que é um primeiro andar, fica lá no terraço. Meu Jesus, até o vento está quente. Mas abra sua Bíblia, livro de Isaías, capítulo de número 30, versículo 26. Eu falei para você que a Bíblia não erra, a Bíblia é verdadeira. Livro de Isaías, capítulo de número 30, versículo 26. Olha o que está acontecendo no sol, e olha o que a Bíblia fala. Achou? E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Diga amém. Espera aí, se o sol aquece num dia só, é calor, imagina quando ele aumenta a potência de 7 dias. Aumentou, mas podia ser qualquer outra coisa, mas logo o número 7. De 7 dias, junta o calor de 7 dias e bota lá no sol. Ele ficou mais quente do que você poderia imaginar. Ele está crescendo, ele não chegou ao número 7, mas ele vai ficar 7 vezes mais quente do que ele está. Se tiver crente de açúcar vai derreter, mas se tiver crente de barro, quem gosta de calor é crente de barro. Porque o barro, quanto mais fogo nele, mais ele fica sólido.